Hoje então nós vamos falar sobre evolução espiritual. Essa é a nossa quinta aula, quinto R12, aqui pelo Periscope, falando hoje de evolução espiritual, fechando aqui a série da evolução apostólica, tá? O texto que nós vamos usar hoje é Mateus, capítulo 11, versículo 7. Mateus 11, 7. Lembrando que no finalzinho da aula hoje eu vou fazer algo diferente, vou ficar conectado aqui, tentando responder aqui algumas perguntas. Então vocês vão fazendo perguntas aí ao final da aula, que nós vamos ter aqui 15 minutinhos, 20 minutinhos, e no final do R12 eu vou abrir aqui para perguntas e, na medida do possível, é claro, vou aqui respondendo todos que estiverem conectados e enviarem suas perguntas, tá? Então, falando de evolução espiritual, Mateus 11, 7, R12 apostólico. Vamos ler o texto então. Diz assim, Mateus 11, 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Sim. O que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não planteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Glória a Deus. Nós temos aqui um texto impressionante, uma das falas mais fortes de Cristo quanto a colocar o homem numa condição espiritual de evolução. Afinal de contas, ele falava aqui de uma pessoa que tinha credenciais, que era notoriamente reconhecida e que tinha o respeito de todo o povo, assim como dos sacerdotes e dos profetas. João carregava sobre ele marcas profundas, e o Senhor Jesus faz aqui uma comparação falando sobre o homem com o seu comportamento e também falando sobre a condição espiritual que nós temos, porque somos do reino de Deus. Então, nessa manhã, nesse R12 apostólico, eu quero falar desta evolução, porque quando na vida do homem as comparações não estiveram presentes? João tinha várias credenciais. Vamos ver quais são elas? Lucas capítulo 1, versículo 13, fala sobre João. Diz assim: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. João era filho de Zacarias, um homem marcado por milagres, e que a palavra diz que ele com sua esposa Isabel eram pessoas irrepreensíveis. Quem era Zacarias?
Zacarias era nada mais nada menos que um dos sacerdotes do templo de Jerusalém. Portanto, se João quisesse se gabar nas suas credenciais, ele tinha esse direito. Por quê? Em primeiro lugar, tinha filiação de um sacerdote, filiação de alguém que era sacerdote do templo de Jerusalém. Ele tinha marcas e tinha na sua vida condições pela nomeação de dar sequência no seu ministério sacerdotal. João também tinha consagração. Você lê o texto, não beberá bebidas fortes, não beberá vinho, ou seja, ele era um nazireu, um homem consagrado e, segundo a palavra, desde o ventre da mãe, cheio do Espírito Santo. E também, uma das suas grandes marcas é que ele tinha uma missão. Qual era a sua missão? Preparar o caminho de Cristo, ir à frente, estar diante do Senhor Jesus para abrir esse caminho, levando o batismo do arrependimento. E um homem como esse, Jesus diz assim: ele dos nascidos de mulher é o maior, mas no reino dos céus o menor ainda é maior do que João Batista. Quem é você? Qual é o reino que você vive? Aonde é que você está posicionado? A palavra nos fala o que sobre isso? Nós estamos acima de principados e potestades em regiões celestiais. João 17, Jesus fala: eles não são daqui, eles estão no mundo, mas não são do mundo. E eu e você, que somos no reino de Deus, temos que ter em mente esse pensamento, essa verdade espiritual. Se eu acho que João Batista era um homem impressionante, eu tenho que me lembrar que ele era sim um homem impressionante, mas nascido na lei. Cristo diz: aquele que está no reino de Deus, o menor é maior do que João Batista. É por isso que nós temos coisas superiores preparadas para nós. E essa evolução espiritual só pode acontecer com essa experiência, com essa essência dentro de mim. Se eu tiver consciência de quem eu sou, eu posso evoluir. Nós muitas vezes temos até um certo temor em falar de evolução espiritual. Parece algo místico, mas não tem nada a ver com isso. Porque aquele que está em Cristo, ele evolui constantemente. E eu quero te dar aqui 10 minutinhos para que você entenda 5 passos poderosos para essa evolução. Primeiro, grande esforço. Diga assim comigo: eu preciso me esforçar mais. Será que João se esforçava? Ele vivia no deserto, ele comia gafanhoto e mel silvestre, ele se vestia com roupas que eram feitas de pele de camelos, ele era de uma comunidade chamada os essênios, e muito provavelmente ele vivia numa região ali em Qumran, uma região que é no deserto da Judéia, e ele não tinha acesso a muitas coisas. O esforço de João era extremo para conseguir ter uma vida espiritual diferenciada. Qual é o teu esforço? O quanto você tem se dedicado, se esforçado, ido além para conseguir ter uma comunhão diferenciada com o Espírito de Deus? Jesus foi enfático. Ele disse assim, dos dias de João Batista até agora, e como Cristo, é claro, é atemporal, então estamos falando também de hoje, até agora, o reino de Deus é conquistado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Apodere-se do reino de Deus, apodere-se da palavra do Senhor, apodere-se das armas que lhe dão autoridade espiritual para que você vá numa caminhada poderosa diante do Senhor. Se apoderar dessas armas me faz ter corpo, robustez, estar pronto para o dia da batalha em nome de Jesus. Em segundo lugar, receba o novo batismo. João batizava com água, mas ele próprio, ele relata dizendo: após mim vem aquele que lhes batizará com fogo, com o Espírito Santo de Deus. Apodere-se disso e creia. Receber o novo batismo, passar para essa nova fase, nascer de novo, como o Senhor Jesus diz em João 3, faz parte da vida de um homem que quer evoluir espiritualmente. Batizar-se, deixar para trás os seus pecados, nascer de novo, é parte dessa evolução, como o apóstolo Paulo ministra aos Romanos no capítulo 6. Nós não temos como voltar para trás,
eu já renasci. E em nome de Jesus, receba um novo batismo na sua vida. João batizava com água para o arrependimento, mas Cristo batiza com fogo para evolução. E você recebe um novo batismo pelo Espírito Santo para alcançar um novo nível espiritual. Em terceiro lugar, busque fazer a vontade de Deus. Como eu já disse aqui, João tinha credenciais para se vangloriar na sua carne, sendo filho de Zacarias, um sacerdote do templo de Jerusalém, tendo essa filiação na sua vida e sendo um homem que era irrepreensível, marcado pela promessa, fruto de quebra de esterilidade, anunciado por um anjo. Meu Deus, não faltavam a ele credenciais para ficar em Jerusalém e dar progresso num sacerdócio, dar continuidade num sacerdócio recebido do seu pai Zacarias. Mas não foi essa a sua escolha, porque Deus tinha para ele algo diferente. Vá diante do Senhor, viver a escolha de Deus para a tua vida. Qual é o teu chamado? O que o Senhor tem para você? Então, se eu quero fazer a vontade de Deus, eu tenho que buscar a vontade dele para mim, indo em direção daquilo que é bom, perfeito e agradável. Vai embaixo dessa palavra para que você busque fazer a vontade de Deus e viva a plenitude do que Deus tem para você. Amém? Em quarto lugar, perca o rumo da sua satisfação carnal. É isso mesmo. O que o Senhor Jesus diz sobre isso? Ele fala assim, que se eu perder a minha vida por sua causa, eu vou achá-la. E se eu achar a minha vida, eu vou perdê-la. O que Jesus quer dizer com isso? Que nós não temos que ter uma busca para nossa satisfação carnal. E que se caso eu ache prazer em servir a Deus e achar o caminho da satisfação ministerial, eu ganhei a minha vida. Há uma casa, uma morada preparada para o Pai, para cada um de nós. E isso não é uma promessa só para a glória, aonde nós religiosamente muitas vezes sofremos e dizemos, no céu estará tudo resolvido. Não, o Senhor tem para você promessas para hoje, porque o reino de Deus não é para o futuro, o reino de Deus é para agora. É a resposta que Cristo dá aos discípulos. O reino de Deus não está aqui ou acolá, ele está dentro de vós, e o reino de Deus está dentro de você. Receba essa palavra no teu espírito e sinta o reino de Deus no seu interior, porque isso vai fazer você fluir águas vivas. Receba em nome de Jesus. E em quinto lugar, eu preciso produzir bons frutos. Eu adoro o final do texto que nós lemos em Mateus capítulo 7, capítulo 11, no versículo 19, ele fala assim, mas a sabedoria é justificado por suas obras. Tiago fala que fé sem obras é morta. E nós precisamos passar por essa evolução, produzir bons frutos. Cristo condena uma figueira que estava sem frutos, porque ela estava sem frutos fora do tempo de colheita. Era justificável não ter frutos naquela época, mas um servo de Deus, ele tem frutos a tempo e a fora de tempo, e você vai produzir o tempo todo na tua vida. Produza bons frutos, tenha frutos dignos de arrependimento, busque sempre ser frutífero, ter na sua vida uma produção sobrenatural, ter nas suas mãos algo que não só abençoe a obra, como abençoe a tua família. Nós somos aqueles que temos bons frutos na presença do Senhor. Produzir bons frutos em nome de Jesus, porque isso trará para você evolução. Um homem que evolui, ele está sempre em alta produção na presença do Espírito Santo de Deus. E essa é a palavra ao teu coração. Que você possa, nesses 15 minutos, ter sido cheio do Espírito Santo e realmente meditar nessa evolução espiritual, porque hoje é o dia que o Senhor separa para você avançar em nome de Jesus. Glória a Deus, nós vamos ficando por aqui em mais uma edição do R12 Apostólico. Hoje falamos de evolução espiritual.